Fala família, tudo bem? Eduardo Almeida no canal Mundo Autoconhecimento. Será que você é o herói da sua narrativa? Será que na sua vida você está sendo o protagonista da sua própria jornada? Vamos junto que a gente vai entender um tema maravilhoso hoje com a jornada do herói. Queridão, queridona, que bom que você está aqui. Então dá aquele teu like generoso aqui embaixo, deixa teu comentário no final desse vídeo para que a gente possa acionar essa consciência, porque é interessante, o robô do YouTube é um nível de consciência que nós temos para o mundo. Cada vez que você deixa teu like aqui, ele mostra para mais pessoas que esse tema é relevante. Então você pode fazer uma grande transformação da sociedade simplesmente dando um like. Conto com você para que a gente possa divulgar esse tema, construindo um mundo melhor por meio de pessoas melhores. A narrativa é um tema muito importante, tanto nas questões políticas quanto nas questões da psicologia. Quando a gente para pensar o que é narrativa é tudo aquilo que narra, que demonstra a minha percepção sobre uma história. As narrativas são, na verdade, tentativas de um indivíduo, de uma coletividade, de expressar o que percebe em uma história. Agora, a história, a ciência da história, que é a ciência que estuda o passado para compreender o presente e melhor planejar o futuro, é uma ciência de narrativas. Hoje se sabe que é muito difícil um historiador ter realmente um distanciamento ideológico, olhar a história pelos fatos. Nossa tendência sempre é ter uma simpatia por alguns comportamentos e uma antipatia por outros. E, portanto, nossa tendência narrativa sempre é contaminada pelas nossas próprias percepções. E no campo da psicologia não é diferente. O que é narrativa? Como é que a narrativa funciona na psicologia? Tudo que você é, fala e faz define a tua maneira de se ver e ver o mundo. A questão é que Joseph Campbell, que é um dos grandes estudiosos da narrativa humana, O Mito do Herói, um livro que eu recomendo você muito que veja, O Herói de Mil Faces, leia, tem até vídeos desse documentário com ele, mostram como Joseph Campbell entendia a questão da jornada do herói. A coisa mais bela que Campbell percebeu é que existe um processo metanarrativo em todas as jornadas, em todas as histórias ao redor do mundo. Campbell estudou a mitologia nativa americana, a mitologia europeia, asiática, e percebeu que, via de regra, as histórias dos heróis elas se repetem. Elas são sempre muito similares. Os heróis passam por 12 etapas onde acontecem coisas muito similares. Pode variar um pouquinho de uma história para outra, mas normalmente tem de 6 a 7 pontos em comum nos 12 pontos, que sempre acontece nas jornadas bíblicas, nas jornadas mitológicas, nas histórias dos grandes guerreiros da humanidade, identificando que a gente tem uma tendência de olhar os heróis pelos mesmos viés, ou seja, acontece sempre em coisas muito similares que formam a história de um herói. E o que será que forma a história de um herói? Então, via de regra, nós temos 3 tipos clássicos de narrativa. Nós temos uma narrativa chamada cômica. O que é uma jornada cômica? É quando o herói ele tem poder, ele tem capacidade, mas ele é tão trapalhão, ele é tão atrapalhado, que as suas trapalhadas acabam tirando o seu poder. E mesmo quando ele chega no objetivo, porque normalmente na comédia o herói acaba atingindo os objetivos, é por puro acaso, não é por mérito pessoal. Ele vai errando e a vida vai ajudando ele e a gente vai rindo junto com ele das coisas que ele faz. Só que o herói trapalhão, ele não tem consciência do próprio mérito, ele não tem consciência das próprias virtudes, ou seja, ele está acontecendo porque a vida contribui. E, naturalmente, no nosso caso, acreditar que a vida poderá nos levar até o nosso destino é, na verdade, uma grande comédia. E o brasileiro é fruto dessa comédia. Como é que a gente faz isso? A gente espera que o patrão, que o chefe reconheça o nosso mérito, a gente espera ganhar na loteria para poder ser feliz, a gente acredita que Deus vai nos dar alguma coisa e naquela condição ideal fora da gente, a gente vai ser feliz. Ou seja, nossa vida é uma comédia, porque a gente não assume o nosso poder, nosso protagonismo. A gente acredita que o mundo fora vai ter as respostas que nós não temos dentro. Nosso foco não é para dentro, no nosso poder, na nossa capacidade de realizar, e sim em fatores externos que vão contribuir, se Deus quiser, para que a vida dê certo. Então é por isso que o brasileiro tem uma vida que é uma comédia, porque ele não se assume, ele não se resolve como protagonista da sua própria história. O segundo tipo de narrativa é o drama. E qual que é a característica do drama? Quando você está assistindo aquele filme pesado, em que o herói vai lá, ele apanha, ou a heroína vai lá, apanha. Aí você fala, puxa, agora ele vai virar o jogo, vai acontecer e ele vai conseguir vencer. Aí ele apanha. Você fala, pô, meu Deus, agora ele vai virar o jogo, não é possível. E o filme acaba e o herói não conseguiu dar conta da própria história. O Rafael Takei, amigo nosso daqui do REC, parceiro do REC, ele diz que o herói fica perplexo frente à complexidade da sua própria vida.
fica perplexo frente ao nível de complexidade que a vida tem, ou seja, ele não reconhece, ele não consegue reconhecer em si a capacidade de transformar essa realidade. Aqui nós dizemos que o herói não consegue nascer, ele não dá a si o próprio parto, ele não faz a sua vida acontecer, ele fica esperando que aconteça, e quando as tragédias vão acontecendo, ele não consegue reagir, ele sente que ele é a vítima nessa jornada. Então toda pessoa que se comporta como vítima, ela está evitando que o herói nasça e, portanto, o que vai acontecer é que a sua jornada vai ser trágica. O herói tem como característica o fato de que ele se assume, ele consegue ser o capitão da sua alma, ele consegue ser o senhor do seu destino. Frente às coisas que fizeram com ele, como diz Viktor Frankl, ele não é feito do que fizeram com ele, mas sim do que ele fez com o que fizeram com ele. Então a característica de um herói é um alto nível de protagonismo. E aí exatamente começa a jornada heróica. Qual é a jornada heróica? O que acontece na jornada heróica? O herói, ele assume para si responsabilidade. E é muito interessante que a jornada heróica, ela não é feita apenas de um final feliz, e foram felizes para sempre, porque isso é fantasia, é um outro tipo de jornada que é a fantasiosa, que são as histórias da Disney, onde a princesa foi resgatada, quer dizer, não foi nem ela que se resgatou, né? Ela foi resgatada, portanto ela não teve poder e foi feliz para sempre com alguém que tirou ela daquela condição de miséria. Você percebe como é grave essas histórias que a Disney contava? Faz parte de um contexto, não estou aqui criticando uma coisa que era contextual dos anos 60, 50 e 40. Mas a gente vê claramente que a mocinha dos filmes antigos, dos desenhos da Disney, ela não era protagonista. Ela era uma pessoa que ficava passiva esperando a Rapunzel, esperando o cavaleiro vir e salvar. Não é que nem o Shrek agora que se vira negona. Então é por isso que a gente gosta tanto do Shrek e da Fiona, porque eles são anti-heróis. Eles revertem, eles subvertem essa história, essa narrativa. Mas quando a gente começa a ver o herói, então a história não é feita de um final feliz. Pega 300 de Esparta, por exemplo, a história do Rei Leônidas. Ele morre no final. Mas é uma história de tragédia? Não, não é uma história de tragédia. Por quê? Porque Leônidas escolheu como é que viveria, como é que morreria. Toda vez que o protagonista escolhe a própria narrativa, escolhe dizer, eu escolho viver e morrer assim, ele se torna ator da sua própria história, ele não se torna vítima, porque ele não aceita a condição de vítima. Então, quando Leônidas no filme fala aquela famosa frase, espartanos não recuam, espartanos não se rendem, logo espartanos ficam, lutam e morrem, ele escolhe ser o herói da sua própria narrativa. E isso é muito belo, porque a questão que torna você um herói não é se o final é feliz, se você vence a batalha ou não, é como você se comporta frente à batalha. Se você pegar uma mãe, por exemplo, que luta para alimentar seus filhos de forma sofrida, que vai todos os dias e enfrenta, que tem que enfrentar uma jornada tripla de trabalho, mas ela se narra como uma pessoa que está fazendo isso para o bem dos seus filhos. Eu me sacrifico para que essas crianças possam ter um futuro melhor. Então ela não é uma vítima, ela está assumindo a própria responsabilidade. Eu tive um amigo que morreu de câncer aos 18 anos de idade, ele sofreu 2 anos de câncer e nós éramos muito novos naquela época. Barroso, um cara maravilhoso, e o Marcelo Barroso morreu aos 18 aos 20 ele sofreu de câncer e morreu no final. Mas Barroso não foi vítima da sua história, porque na verdade ele, durante esses 2 anos que ele lutou, ele foi um guerreiro, ele mostrou para todos nós a sua força. Eu vi esse homem chorar, eu vi esse homem enfrentar, mas a atitude dele de protagonismo, de felicidade frente àquela luta me ensinou coisas que até hoje trago comigo 40 anos depois. Quer dizer, quase 40 anos depois, 30 anos depois, perdão, eu consigo lembrar claramente das lições que eu aprendi com Barroso. Então, quando você tem alguém que enfrenta uma batalha e que mesmo que no final perca, mas a sua atitude foi de um guerreiro, então essa pessoa não teve um drama, não foi um drama que aconteceu ali. O que a gente viu foi uma história que ensinou a todos nós importantes lições. No caso da história de Leônidas, o sacrifício dele junta toda a Grécia, que depois enfrenta os persas e conseguem vencer a batalha definitiva por meio do exemplo que ele trouxe. No caso do meu amigo Barroso, ele me mostrou que é possível sim enfrentarmos os dilemas da nossa vida por meio das nossas atitudes. E você, quais serão as atitudes suas que estão mostrando que você é o senhor do seu destino, o capitão da sua alma? Hoje em dia a narrativa da sociedade é uma narrativa de vitimismo. Nós, as vítimas que somos atacados por aquele outro grupo e nós estamos nos colocando como vítimas. E isso está acontecendo também nos adolescentes, que hoje estão chegando na fase adulta muito fragilizados. É uma questão de resiliência, que eu vou gravar um vídeo sobre resiliência já na sequência. Então a gente está se mostrando com baixa resiliência. Ah, não pode ter bullying no colégio, porque senão as pessoas vão sofrer. Como se o mundo fosse adaptar a gente, não a gente ao mundo. É claro que a gente tem que lutar por um mundo melhor, mas é uma ilusão acreditar que o mundo vai se adaptar às nossas necessidades. Nós é que vamos buscar transformar nossa realidade por meio das nossas atitudes. Em meu caso, eu estava trabalhando no meu escritório em 2009, quando 2 assaltantes entraram e minha esposa levantou por susto,
naturalmente, e um deles achou que ela ia reagir, e eu senti claramente que ele ia atirar nela. Então, pulei na direção dele, estava muito longe, estavam 6 metros de mim, lutei com esses dois meliantes, os dois fugiram, mas houve disparo. E minha esposa disse para mim, puxa, que bom que você não levou o tiro. E eu virei para ela e falei, levei, porque não sangra, o tiro não sangra, ele cauteriza na hora por causa do calor. Só que eu levei num lugar bem pouco perigoso, aqui ó, no peito. Levei um tiro de 38 no peito, gente. Pegou pouca coisa, pegou pulmão, pâncreas, baço, estômago e intestinos. Eu não tenho mais o baço, eu não tenho 2 metros de intestino. Eu cheguei no hospital evangélico com 75% de chance de não sobreviver. E o médico disse que se eu sobrevivesse eu ficaria 6 meses no hospital. Em 15 dias eu saio andando daquele tiro, né? Não tem explicação científica, os médicos foram claros em dizer, olha, não dá para buscar na ciência a resposta para isso não, porque ninguém sobrevive a tudo isso e sai andando em 15 dias do hospital. Só que eu chego em casa e tenho muita febre, descubro que tenho uma infecção hospitalar gravíssima, volto e fico 6 meses no hospital tomando antibióticos muito poderosos que queimavam as minhas veias e no final não tinha mais nem veia para tomar os antibióticos que eu tinha que tomar. Fiquei 1 ano e meio colostomizado sem poder trabalhar, 1 ano e meio com aquela bolsa de colostomia para fora, e todo mundo dizia para mim o seguinte, você foi vítima de um assalto. E eu os corrigia dizendo, eu nunca fui vítima de nada em minha vida. Aquelas pessoas tentaram tirar a vida da minha esposa e eu morreria 10 vezes por ela se fosse preciso. Eu fiz a minha escolha de viver e morrer. Então eu não fui vítima de nada. Eu escolhi, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Essa história ela mostra bem uma narrativa de quem escolhe a própria vida. O que foi que eu aprendi com isso? É claro que eu perdi muita coisa, eu perdi saúde, eu perdi massa muscular, eu quase não recuperei essa situação, ainda tenho sequelas graves desse processo, atrasei 6 anos da minha carreira. Mas o fato é que eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha de salvar minha esposa. Se eu fiz essa escolha, a minha autorrepresentação da minha história define quem eu sou. E eu não sou vítima, eu sou o herói da minha história. Porque eu escolhi o que eu ia fazer, como eu ia viver e, se fosse preciso, como eu ia morrer. Então, quando a gente fala de metanarrativa, eu faço um convite a você. Narrativa heróica, eu faço um convite a você. Como é que você está contando as histórias que acontecem na sua vida? As pessoas são mandadas embora do emprego e se colocam como as vítimas. Porque o patrão, a empresa não me entendeu. Como se você não tivesse nada de errado, nada para transformar, você não fosse responsável por isso. As pessoas acabam casamentos e sempre ela é uma tirana e eu sou o coitadinho. Filhos tratam os pais como opressores e eles os oprimidos. Será que a tua narrativa não está tornando ninguém o vilão e você a vítima? Enquanto a tua narrativa não assumir que você é o senhor do seu destino, que você é o capitão de sua alma, que você é o herói, o protagonista dessa história chamada a sua vida, é muito difícil que você consiga realmente ter uma vida extraordinária. Hoje comigo você entendeu que é possível transformar a vida transformando apenas um componente, a sua narrativa. Toda vez que você contar uma história no qual você é a parte fraca, pare e pense. Será que eu estou sendo o herói, o protagonista da minha própria narrativa? A maneira como você se narra é a maneira como você é visto e é a maneira como você vive. Aprenda sempre a se narrar como protagonista da sua história. Coisas muito ruins podem acontecer conosco e vão acontecer. A questão é como nós vamos traduzir essas e como nós vamos assumir a nossa responsabilidade frente àquilo que acontece conosco. Mais um vídeo bacana, um vídeo muito importante para pessoas que estão fragilizadas. A adolescência costuma trabalhar muito como vítima dos pais, vítimas da sociedade. Então, vamos lá, dá teu like aqui, deixa teu comentário e manda esse vídeo para alguém que está se tratando como vítima, que precisa se empoderar, precisa assumir o seu próprio papel, porque afinal de contas, somente quem reconhece quem é, reconhece quem veio fazer, entende o seu propósito, o seu potencial e transforma a sua vida e o mundo à sua volta. Um bom encontro, até o nosso próximo vídeo.